Capítulo 51 – Problema duplo. Este mundo passou por algumas mudanças históricas surpreendentes ao longo das eras. Com a grande aniquilação, como nó, até as leis fundamentais do mundo foram distorcidas na maré seguinte. Portanto, a Era da Ordem anterior poderia ser considerada como dois mundos completamente diferentes. Mas mesmo assim, sempre haverá aqueles poucos persistentes que tentarão classificar os materiais históricos transmitidos através dos tempos. Infelizmente, por mais que tentassem, a fragmentação foi demasiado extensa ao ponto de ser quase impossível reorganizar a verdade a partir do falso. Neste ponto, ninguém sabe como era o mundo na Era da Ordem. Felizmente, nem tudo estava perdido. Desde o antigo reino de Creta, a manutenção de registros tem sido relativamente bem mantida. Embora as cidades-estado tenham subido e descido ao longo dos tempos, a civilização continuou a prosperar com a cadeia de ligação nunca quebrada. Para acreditar esse feito, muitos estudiosos recorreram ao milagre que atualmente ilumina o céu, também conhecido como Visão 001, Sol. Esta foi a maior visão conhecida que influenciou a humanidade até agora. Na realidade, muitos estudiosos têm debatido se o Sol foi realmente uma visão ou um fenômeno natural devido ao seu tamanho e existência perpétua. Mas desde que os sobreviventes do antigo reino de Creta se referiram ao Sol como Visão 001, o nome permaneceu e não mudou. Obviamente, nem todas as visões são terríveis e prejudiciais, e a Visão 001 trouxe segurança ao mundo durante pelo menos metade do dia, com qualquer coisa abaixo do nível do mar suprimida pela luz. É através desta supressão que a civilização conseguiu desenvolver-se até hoje. De acordo com as informações deixadas pelo antigo reino de Creta, após a abertura da Era do Mar Profundo e um século antes do aparecimento da Visão 001, o mundo inteiro foi envolvido pela noite, iluminado apenas pelo brilho fraco da criação do mundo, no céu. Como resultado, há também outro nome para esse antigo reino, o Reino da Noite Eterna. É um nome que representa o ambiente em que viverão. Duncan ficou diante da janela estreita e olhou pensativo para o mundo sob o sol. O mundo antes da grande aniquilação, como é exatamente? O sol brilhou sobre todas as coisas neste mundo antes da noite centenária. Provavelmente sim. Não importa quantas inconsistências e contradições as cidades-estado tenham nos registros antigos, uma coisa é comum em sua descrição: a Era da Ordem é uma era brilhante, segura e próspera. Mas, em qualquer caso, esse período próspero e brilhante já passou, e o vasto mar de hoje é iluminado pela Visão 001, que é conhecida mundialmente como a fonte de luz durante o dia. Isso faz muito sentido se o que suspeito for verdade. É provavelmente a razão pela qual aqueles cultistas do Sol Negro são tão desprezados pelo público, chamar o falso Sol de alguma blasfêmia quando ele está dando a única luz ao mundo. Não é de admirar que o público não tolerasse a sua existência. É o mesmo que atacar a civilização. De certa forma, esses cultistas são pobres almas abandonadas pelo tempo. Se as circunstâncias fossem diferentes, eles seriam os que tinham razão. Naturalmente, pena era uma coisa. Duncan não estaria delirando o suficiente para pensar que suas ambições poderiam ser realizadas, nem achava que algum sacrifício realmente provocaria a queima de uma estrela de fusão neste mundo. Afinal, não havia uma única estrela no céu noturno quando ele verificou pela última vez. Este mundo estava claramente separado do que ele conhece como espaço sideral. Duncan voltou para seu quarto, fechou a porta e fez sinal para Ae descer do armário. Quem está ligando para a frota? A pomba gorjeia depois de pousar em seu ombro. Em vez de ignorar o pássaro, Duncan foi até a cama e encontrou o emblema do sol que havia escondido num canto. Então, depois de pensar melhor, ele foi até a gaveta onde as bebidas destiladas estavam guardadas e tirou 2 garrafas, algo preso na parte de baixo. Beber menos. É a caligrafia de Nina no bilhete e parece ter sido postado há muito tempo. Duncan sorriu levemente com a mensagem e fechou as gavetas atrás de si. Nunca funcionou antes com o Ron Real, então é claro que não funcionará agora com Duncan. Se você puder,
tente trazê-los para os desaparecidos. Ele disse para a pomba e mostrou os itens em suas mãos para o pássaro. A imediatamente bateu as asas e soltou um grito orgulhoso: frete grátis FedEx. Duncan assentiu, permitindo-se deitar-se numa posição confortável antes de voltar. Ele estava longe dos desaparecidos há muito tempo. Embora nada deva acontecer àquele navio sem a sua atenção, ele é o capitão. Não ficaria bem se ele continuasse trancado no quarto. Além disso, não há nada que Duncan precise fazer deste lado por enquanto. Nina tinha ido para a escola e já tinha outros planos depois da aula. Além disso, eles discutiram o assunto e que ela ficaria no dormitório por mais uma noite. Com tal abertura, é perfeito para ele testar suas teorias de transportar itens através do mundo espiritual e controlar ambos os corpos. Este último deve ser viável de acordo com a sua própria percepção. Duncan inalou suavemente e se preparou. Primeiro veio um fio de chama verde queimando em volta de seu ombro, depois com um som crepitante, aí se transformou em sua forma de pássaro morto-vivo e abriu a tampa da bússola pendurada em seu pescoço. As sensações familiares inundaram a mente de Duncan como sempre, a luz cintilante das estrelas e a velocidade de sua mente no túnel espacial, e antes que ele percebesse, ele encontrou sua consciência descendo sobre o desaparecido na sala do capitão. Mas antes de fazer contato, Duncan fez o que planejou e força um freio em seu fogo fantasma, preservando efetivamente uma parte de sua mente no corpo dentro da loja de antiguidades. Enquanto isso, no quarto do capitão, seu corpo principal abriu lentamente os olhos e examinou o quarto. São os móveis familiares do navio e o bater das ondas contra o casco do navio, como ele se lembrava. Levantando-se lentamente da cadeira, ele tocou seu corpo e, em vez de sentir apenas um corpo, teve a sensação de dois ao mesmo tempo. Este resultado lentamente atraiu um sorriso no rosto de Duncan. Como ele pensou, ele agora pode dividir seu foco e controlar o segundo remotamente usando uma única mente. Sem esperar, ele prontamente testou essa nova habilidade. No segundo andar do antiquário de Duncan, na cidade-estado de Plende, o lojista de antiguidades, que estava deitado calmamente na cama quando de repente abriu os olhos. A expressão permaneceu um pouco rígida, como a de um zumbi observando a sala de um lado para o outro, mas com certeza ele era capaz de manipular braços e pernas como uma máquina enferrujada. Se esta cena fosse vista por alguém de fora, certamente os assustaria e chamariam a polícia da cidade, dizendo que há um homem possuído por espíritos malignos. Então, novamente, tal afirmação não estava errada. Duncan teve dificuldade em mover fisicamente o corpo remoto até lá, mas depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu se levantar da cama. Mas no segundo seguinte, a imagem distante em sua mente de repente começou a girar descontroladamente porque ele havia caído no chão. Duncan suspirou. Bem, parece que terei que praticar por mais algum tempo. Fim do capítulo. Capítulo 52, Capitão não está em casa. Uma vontade, duas perspectivas ao mesmo tempo e controlar dois corpos enquanto faz coisas completamente diferentes foi uma experiência bastante nova para Duncan. Ao mesmo tempo, porém, também é um desafio extremamente difícil para ele. De uma certa perspectiva, Duncan acredita que não pode mais ser chamado de pessoa normal. Mesmo assim, isso não significa que a façanha não tenha ocorrido sem encargos. Depois de meio dia lutando e se revirando, ele finalmente conseguiu arrastar o segundo corpo para dentro da loja de antiguidades de volta para a cama. Mas, a julgar pelo feedback das profundezas de sua consciência, dominar essa habilidade dualista não estaria muito longe. Depois disso, é só uma questão de tempo e familiarização até que ele se sinta confortável para fazer isso diariamente. Depois de colocar as coisas em ordem e deixar um pouco de atenção dentro da loja de antiguidades, Duncan finalmente deu um suspiro de alívio. É o seu primeiro ponto de contato com a civilização humana. Perder uma base de operação tão significativa o colocaria gravemente para trás. Transmissão bem-sucedida. Exatamente então, uma série de asas batendo veio do lado.
Ai retornou com um olhar orgulhoso no peito quando pousou na mesa. Havia também o emblema do sol dourado claro e 2 garrafas de bebidas espirituosas que ela havia trazido. Um sorriso surgiu lentamente no rosto de Duncan, seguido por um amplo sorriso com o que isso implicava. Viável. É viável deixar este pássaro carga, entre o mundo espiritual. Além disso, também não se limita a itens comuns. Com um humor satisfeito, ele se levantou e pegou os itens para verificar se havia alguma estranheza em cada um deles. O emblema do sol ainda carregava o fraco poder que ele inseriu antes, e as 2 garrafas de destilados foram uma bênção para seu nariz quando ele abriu as rolhas. Sorrindo como um idiota, Duncan olhou para Ai, que já havia começado a andar pela mesa. Frete eficiente, de qualidade e grátis, estou começando a amar essa pomba irritante. O pombo também percebeu o olhar do dono, e imediatamente trotou até o lado de Duncan, bicando a mesa com o bico e gritando, amigo batatas fritas. Faça algumas batatas fritas. Não há batatas fritas a bordo por enquanto, mas não acho que isso será um problema muito em breve. Duncan levantou alegremente o pássaro com a mão e encontrou aqueles olhos do tamanho de um feijão mungo. Eu me pergunto o que o limite superior da sua capacidade é. Está limitado a objetos inanimados? E quanto à bagagem perdida? Você perde bagagem? Acho que precisaremos testar isso um pouco mais. O pássaro pensou por um momento e recostou-se em seu pescoço. Bolsa perdida. Ops, falta página. Aspas. SHHH, é disso que tenho medo. Seu nome sempre me dá uma sensação de falta de confiabilidade. A confiança de Duncan diminuiu um pouco depois de ouvir o último comentário. O sucesso do primeiro teste o deixou todo irritado, mas o constante curiar ilógico de Ai não deu conforto a ninguém. No mínimo, ele não ficará tranquilo até que faça várias tentativas nessa linha de abastecimento. Com um plano para o próximo passo em mente, Duncan levantou-se da cadeira e caminhou até a porta que dava para a sala de mapeamento. No entanto, ele parou perto da maçaneta da porta enquanto flexionava seus membros e músculos. Depois de confirmar que tinha controle total de tudo, sem qualquer lentidão ou exaustão, ele descobriu que seu corpo não era diferente de quando o deixou. Este também é o poder especial do Capitão Duncan. Ou é, porque sou essencialmente meio fantasma agora. Eu não vou me cansar. Ele ponderou essa possibilidade, mas não encontrou nenhuma evidência que apoiasse essa teoria. Mas, de qualquer forma, isso não parece ser algo ruim. Este corpo não precisava de muita manutenção, o que significa que ele poderia dividir com mais segurança parte de sua energia em outros aspectos da vida. Duncan era uma pessoa muito franca, ou melhor, muito bom em deixar de lado os mistérios que não haviam sido resolvidos por enquanto. Depois de pensar bem, ele estendeu a mão e girou a maçaneta para sempre e entrou na sala de mapas vizinha. O Capitão Duncan voltou. Nome. A cabeça da cabra pergunta rigidamente usando aquele olhar vazio. Capitão Duncan. Duncan olhou para a estátua de madeira. Estou de volta. Ah, o grande Capitão Duncan está de volta ao seu leal e magnífico Vanishit. Desculpe, capitão, você está caminhando em espírito há algum tempo, então eu precisava confirmar novamente, afinal, esta é a regra que você mesmo estabeleceu. Como você está se sentindo? Qual é o seu humor? Como está o corpo? Qual foi a colheita desta longa caminhada espiritual? Você achou algo interessante? Você gostaria de compartilhar esta viagem com seu leal primeiro imediato? Você notou que omiti meus outros títulos? A senhorita Alice disse que isso tornaria as coisas mais simplificadas e que você poderia preferir esse arranjo. Cale a boca, sua pequena racionalização foi arruinada por aquele monte de bobagens antes da última parte. Duncan acenou com desdém para a cabeça da cabra. O que aconteceu enquanto eu estava fora do navio? Ah, a severidade e o humor do Capitão Duncan são como sempre. O navio está bem, contudo em perfeita ordem. Eu, seu primeiro imediato mais leal, fiz o que lhe foi confiado na direção do navio. Além disso, a senhorita Alice visitou-a 2 vezes, mas nenhuma delas foi grande coisa.
Um era sobre as cordas, o outro sobre a âncora. Duncan pretendia fazer uma verificação no convés quando ouvisse o relatório da cabeça de bode. Com um ponto de interrogação na cabeça, porque ela está lutando com cordas e âncora. A parte sobre Alice correndo explorando o navio apareceu em seu radar durante a caminhada espiritual, mas ele não esperava que fosse tão animado a ponto de merecer uma nota. A verdade é que a senhorita Alice fez isso por gentileza, respondeu a cabeça de cabra imediatamente. Ela acha muito ruim não ter nada para fazer no navio, então ela quis ajudar, como arrumar as cordas e manter a âncora é o que ela inventou. No entanto, esqueci de dizer a ela que os cabos fazem cócegas enquanto a âncora precisa de uma soneca. Duncan, capitão, você está com raiva? O silêncio repentino de Duncan deixou a cabeça do bode tensa, balançando a cabeça para frente e para trás. Na verdade, não é grande coisa, se posso acrescentar. Todos os novos tripulantes precisam de tempo para conviver com os antigos marinheiros a bordo. No momento eles estão na fase de luta. Quando isso passar, o progresso que ela fará na integração será extraordinário. Na verdade, ela é bastante popular a bordo com os outros. No meio da defesa da cabeça de cabra, uma série de passos apressados foram interrompidos, seguidos por uma forte batida na porta com Alice entrando correndo. Senhor Goated, por que os cartuchos na sala de munição estão rolando e não me deixando? Duncan lançou um olhar silencioso para Alice, que havia visto o Capitão Fantasma com sua postura estranha e rígida. Tudo bem, esta é a terceira vez, suspirou a cabeça de cabra na mesa de mapeamento, desta vez ela está lutando com os projéteis dos canhões. Admito que o encontro da senhorita Alice no navio pode ter sido um pouco animado demais. Alice encolheu o pescoço, provavelmente reforçando as articulações, e olhou nervosamente para Duncan. Capitão, você está de volta. Aspas. Duncan acenou com a cabeça com uma expressão calma. Parece que você se divertiu no navio quando eu não estava por perto. Alice. Fim do capítulo. Capítulo 53, Herdeiros. Durante sua partida do desaparecido, a atividade de Alice no navio excedeu ligeiramente a expectativa de Duncan. Ele sempre sentiu que a boneca gótica era uma senhora elegante e decente como você encontra naquelas antigas pinturas a óleo. Embora goste de surfar nas ondas com seu caixão de madeira e falar muitas bobagens, o positivo supera o negativo. Mas agora, a ideia de ela ficar parada e agir como uma boneca não parecia mais possível. Capitão, você não está com raiva, está? Eu posso explicar. A repentina atmosfera baixa na sala fez Alice se sentir um pouco nervosa enquanto ela olhava cuidadosamente para o inexpressivo Duncan. Eu sei que você está ajudando, apenas sem sucesso. Duncan olhou para a senhorita Doll com uma expressão um tanto desamparada, mas como você também sabe que muitas coisas neste navio estão vivas, você pode confirmar comigo ou com meu amigo. Primeiro imediato na próxima vez que você quiser fazer alguma coisa. Alice imediatamente acenou com a cabeça e concordou em voz alta. Ok, capitão, sem problemas, capitão. Então ela imediatamente voltou sua atenção para a cabeça da cabra e murmurou em voz baixa, existe algo como mal-sucedido em ajudar. A cabeça de cabra disse de uma forma rara e concisa, agora existe. Tudo bem, se você realmente quer ajudar, vá dar uma olhada no peixe seco pendurado no convés, ou vá até a cozinha arrumar os ingredientes guardados para abrir espaço. No futuro, poderemos ter a oportunidade de reabastecer a comida no desaparecido. Duncan suspirou e disse a Alice, deixe a artilharia e a munição abaixo do convés. Eles não têm a mesma inteligência completa do meu imediato, e essas coisas perigosas só respondem instintivamente a estímulos externos. De qualquer forma, não quero que essas balas de canhão explodam de repente, pensando que estão sendo atacadas por engano. Se o fizerem, só poderei varrê-los de volta com a vassoura e a pá de lixo. Quando Alice ouviu isso, seu pescoço encolheu imediatamente, pois ela prometeu não fazer mais isso antes de fugir da sala. Isso fez Duncan rir um pouco porque as coisas estavam ficando mais interessantes.
Em vez de um navio morto e sem vida, ele agora ganhou uma boneca para animar as coisas. Uma casa adequada, por assim dizer. Pelo que parece, seu humor está muito bom, capitão. A cabeça de cabra falou de lado novamente. Ah, você tem algo na mão, o que é isso? É a colheita da sua caminhada espiritual. Como aquela faca da última vez? Duncan olhou para o emblema do sol que segurava e mostrou-o para a cabeça da cabra ver. Ele havia deixado os espíritos em seu quarto e planejava estudar esse item aqui. É um saque, ele assentiu, assim como a faca ritual da última vez. Oh, como esperado do grande capitão Duncan! Você sempre consegue retornar com uma carga completa de espólio e um item extraordinário com um poder maravilhoso. Espere aí, isso é um amuleto do sol. Você conhece essa coisa? Duncan ergueu as sobrancelhas. Isso mesmo, amuleto do sol. Alguns cultistas ousados enfiaram essa coisa em mim, então foi difícil para mim rejeitar sua gentileza. Eu sei um pouco. O cabeça de cabra parecia desconfiado do emblema porque começou a hesitar. Os loucos que seguem o antigo sol consideram este objeto como uma relíquia sagrada. Eles acreditam que moldar metal na forma do sol real e apagá-lo com sangue humano poderia infundir o poder do sol nas runas e, através deste método, é possível produzir em massa itens sobrenaturais com efeitos reduzidos. Este amuleto é um símbolo de status para os seguidores do sol. Também pode ser usado para identificar seus irmãos para evitar que hereges entrem furtivamente em suas fileiras. Aspas. Para distinguir entre irmãos crentes e hereges, existe de fato tal característica. Duncan entendeu agora, embora eu pessoalmente sinta que esta característica é de pouca utilidade. O que aconteceu com aqueles cultistas ousados? O cabeça de bode pareceu ficar preocupado quando disse isso. A maioria deles são fanáticos paranoicos e ignorantes, e mesmo os piores piratas não estão dispostos a lidar com esses fanáticos que perseguem coisas antigas. Se eles se atreverem a ofender, eles não estão mais neste mundo, Duncan disse, controlando sua expressão enquanto observava o tom da cabeça de bode mudar, e parece que você não gosta dessas pessoas que se autodenominam sol crentes, e você? Depois de lidar com a cabeça de cabra por tanto tempo, Duncan descobriu aproximadamente o comportamento desse estranho, primeiro imediato. Enquanto ele estiver no comando do navio, as chances de a estátua de madeira cometer um motim não existiriam, daí sua crescente confiança em fazer o que quiser. Quem gostaria de loucos que seguissem o verdadeiro sol dos tempos antigos? A luz e a ordem que eles aspiram há muito deixaram de ser toleradas por este mundo. A cabeça de bode respondeu à pergunta de Duncan como de costume. Tudo nesta era é banhado pela luz do sol desta era, os desaparecidos são assim, e os demônios que espreitam nas profundezas do mar também são. Nada, talvez além daqueles cultistas, quererá ressuscitar aquele sol real nos dias de hoje. Falando nisso, o cabeça de bode parou de repente antes de falar com uma pitada de emoção, mas, novamente, 99% desses cultistas são na verdade apenas um bando de idiotas que sofreram lavagem cerebral. Eles nem sabem o que estão seguindo e adorando. Eles consideram os chamados herdeiros do sol como profetas e salvadores, e o mundo antigo descrito por esses herdeiros é para eles reinos do céu. Mas na minha opinião, os herdeiros do sol não tratam esses crentes fanáticos como pessoas, eles não são diferentes dos herdeiros do mar profundo. Herdeiros do sol, o que isso significa? E pelo que parece, também há herdeiros do mar profundo. O que é aquilo? O coração de Duncan acelerou de espanto com a nova palavra que acabara de ouvir. Brincando com o emblema do sol em sua mão, ele finge permanecer franco e imperturbável, apesar de tonto de excitação, herdeiro do sol. Eu não os conheci durante minha caminhada espiritual. Isso é normal. Os herdeiros do sol não ousariam aparecer no mundo civilizado. Mesmo que se disfarçassem de seres humanos, as hienas da Igreja da Tempestade absorveriam rapidamente o fedor da heresia de suas sombras. No final, eles são todos apenas herdeiros. Como resíduo do passado antigo, esses herdeiros deveriam comportar-se e permanecer nas sarjetas da história.
Infelizmente, os herdeiros do Sol são o grupo mais problemático de todos os tipos que existem. Pela primeira vez, Duncan descobriu de repente que não é tão ruim ter uma estátua de cabeça de cabra por perto. Claro, os latidos podiam se tornar irritantes rapidamente, mas as informações úteis ocasionais não eram motivo de zombaria. Depois de mais algumas investigações indiretas sobre a cabeça de bode, Duncan rapidamente captou muitas informações novas que não obteve da cidade-estado de Plende. Parece haver outro tipo de criatura neste mundo chamada herdeiros, e nenhuma é tolerada pela civilização como um todo por serem remanescentes do passado antigo. Embora o número de crentes que adoram o verdadeiro Deus do Sol fosse enorme, parece que a maioria são apenas peões insignificantes que sofreram lavagem cerebral pela sua ignorância. Entretanto, a verdadeira classe dominante deste culto são, na verdade, os chamados herdeiros do Sol. Eles são os mentores de todos esses crimes, controlando remotamente o ato de algum lugar distante e desconhecido do mundo. O objetivo? Coletando energia fazendo sacrifícios. Por último, e mais importante para Duncan neste momento, o cabeça de cabra tinha total desprezo por aqueles cultistas e herdeiros do Sol que planejavam tudo desde as sombras. Então, o que isso implica? Simples. Os desaparecidos, ou o verdadeiro Capitão Duncan, e esses caras que se autodenominam herdeiros, não estão no mesmo campo, deveria até ser considerado hostil. Indo por todos esses pontos, Duncan estava bastante certo de que sua decisão de contar a cabeça de cabra que seu encontro com os cultistas do Sol foi uma jogada inteligente. Caso contrário, ele não teria descoberto todas essas coisas, já que os livros didáticos de Nina não continham esse conhecimento. Eventualmente, Duncan saiu da sala do capitão e começou a passear pelo convés, pensando profundamente. Portanto, esses herdeiros são provavelmente produtos que remontam à Era da Ordem, se o que a cabeça do bode disse for verdade. O mundo da superfície tem os herdeiros do Sol, e o mar profundo também tem os seus próprios herdeiros. Sem perceber, ele inconscientemente caminhou até a lateral do navio, onde se deparou com o mar azul aberto. O oceano não está cheio de peixes. Fim do capítulo. Capítulo 54 – A Igreja Subterrânea. No final, Duncan não descobriu o que era um herdeiro. A cabeça de cabra permaneceu vaga sobre esse aspecto, e parece que também não conhece os detalhes dessas coisas antigas que vagavam pelos confins do mundo civilizado. Quanto a Duncan, ele só conseguiu resumir alguns conceitos devido ao número limitado de pistas. Como produtos dos tempos antigos, eles odiavam o mundo moderno e tinham poderes estranhos e perigosos enquanto se escondiam nas sombras. Com exceção dos filhos do Sol, outros herdeiros raramente apareciam no mundo civilizado, embora continuassem a ser uma ameaça para aqueles que exploravam as fronteiras. E em toda essa inteligência há outro ponto fascinante: os herdeiros do Sol parecem ser capazes de se disfarçar de seres humanos, e somente os transcendentes da Igreja poderiam distinguir os filhos do Sol das pessoas comuns. Pensando nas recentes mudanças na cidade-estado de Plende e no ressurgimento dos crentes no Sol que se tornaram todos ativos, Duncan não teve escolha senão suspeitar do pior. Por trás das atividades de alto nível dos cultistas, eles foram ordenados por um herdeiro. O que aqueles seres antigos e estranhos estão tentando fazer na cidade-estado de Plende? Parado na beira do convés, ele olhou para o mar turbulento que abrigava os outros herdeiros sob seus pés. Eles também são seres antigos que ameaçam a travessia de navios nestas águas. Sem dúvida, Duncan estava ao mesmo tempo cauteloso e curioso sobre essas coisas do fundo do mar. Ele acredita que, embora ainda não tenha lidado com essas coisas, acabaria encontrando essas criaturas estranhas, mais cedo ou mais tarde, enquanto os desaparecidos continuassem a vagar pelo mar. Portanto, não faria mal nenhum fazer os preparativos com antecedência. Seja reunindo informações ou desenvolvendo ainda mais seus próprios poderes, como desenterrar o potencial dos desaparecidos, arranjos devem ser feitos para o futuro. É claro que ele não tinha medo dos perigos que espreitavam no fundo do mar, afinal,
Nada aconteceu ainda depois de ficar à deriva na água por tanto tempo. Ele poderia mais ou menos adivinhar que os herdeiros eram apenas uma das inúmeras ameaças estranhas que espreitava na escuridão. Ele ponderou no convés por muito mais tempo desta vez e descobriu que a coisa mais importante com que precisava se preocupar agora era se os canais de abastecimento seriam afetados. Aqueles herdeiros do fundo do mar não afetariam sua pesca, certo? Embora o Pomboy tenha a capacidade de transportar suprimentos, ainda não foi possível determinar a sua capacidade de carga e confiabilidade. Sem mencionar que a cidade-estado de Plend era um lugar ordeiro, o que significava que ele tinha que pagar pelos suprimentos do próprio bolso, em vez de saquear de outro navio. Quem sabe quando ele poderá garantir os fundos necessários? Juntamente com a caça abundante que teve pela frente na última vez que pescou, Duncan sabia muito bem que a melhoria de vida dos desaparecidos era, em última análise, inseparável dos dons da natureza. Se esses herdeiros forem desagradáveis, poderão começar a afetar a minha colheita. As brilhantes lâmpadas de gás irradiando luz expulsaram a escuridão das instalações subterrâneas da igreja, e as runas do fundo do mar inscritas nos longos corredores exalavam um poder tranquilizador para aqueles que caminhavam pelos seus corredores. Eles são a principal fonte de proteção para os clérigos daqui, uma rede gigante e invisível de bênçãos sagradas de sua deusa. Vanna gostava muito de andar pelos corredores porque a atmosfera serena sempre melhorava seu humor. Como inquisidora da fé, ela sabe muito bem que a deusa Gomona não apenas presidiu a tempestade torrencial como seu domínio, mas também o poder da paz e da calma para selar o mal. Assim como existem diferentes faces do mar, a paz e a tempestade são apenas duas imagens espelhadas de uma moeda. Isto pode ser visto na forma como a igreja foi construída aqui. O nível superficial representava a tempestade, enquanto o subterrâneo representava a calma e a serenidade. Claro, existem outros deuses neste mundo com duas características diferentes também. Tomemos como exemplo o deus da morte Bartok, que também exercia o poder da vida, ou o deus da inteligência, que também representava a tolice. As pessoas comuns nem sempre sabem deste aspecto, mas os sacerdotes e oficiais de alto escalão definitivamente sabem. Como inquisidor, Vanna tinha amplo conhecimento nesta área. Além disso, ela também sabia que, devido à natureza bilateral de muitos deuses, ideias altamente controversas e até quase heréticas haviam surgido ao longo dos anos. Os estudiosos afirmavam que o mundo tinha dois lados, que numa certa dimensão havia um mundo árido, onde o mar e a terra eram completamente espelhados. Estas especulações ultrajantes são, obviamente, baseadas inteiramente em conjecturas e não seriam reconhecidas pelo público. Até o famoso bispo de Plend, Sr. Valentine, zombou da ideia quando ouviu isso. Nas palavras originais do velho, já é uma dor de cabeça que exista um subespaço no fundo do mundo. Esses teólogos populares deveriam parar de pendurar mais coisas abaixo do subespaço. Vanna de repente balançou a cabeça, deixando aquela cabeça descontrolada se concentrar novamente. Sob a tranquila catedral, a mente humana poderia facilmente se distrair com outros pensamentos por ser excessivamente pacífica. Este efeito atingiu a todos, incluindo clérigos bem treinados da igreja. Mas, por outro lado, este ambiente especial tinha a sua utilidade. Por exemplo, ter alguns cultistas fanáticos e malucos falando durante o interrogatório. Parando no final do corredor, Vanna se deparou com várias portas que levavam a várias salas de interrogatório, enquanto uma estátua da Senhora da Tempestade permanecia silenciosamente no saguão entre as entradas. Esta estátua era diferente daquela acima da superfície. A do saguão principal estava com as mãos bem abertas, como se estivesse aceitando as orações de todos, enquanto isso, a que estava no subsolo estava com as mãos cruzadas sobre o peito, quieta e gentil, como se estivesse aqui para ouvir as angústias de seus visitantes. Mas não importa qual estátua fosse, o rosto permanecia coberto por um véu leve, isso simboliza a incognoscibilidade dos deuses.
Esta versão era conhecida como Donzela da Tranquilidade, o outro lado da deusa da tempestade. Ela suprime os corpos d'água abaixo da superfície e abriga a tranquilidade das cidades-estado. Vanna curvou-se respeitosamente diante da Donzela da Tranquilidade, depois se virou e abriu a porta de uma sala de interrogatório próxima para quebrar o silêncio. O interior era uma sala espaçosa, mas mal iluminada, com uma grande mesa no centro. Aqui, a senhora Reid, vestida com seu vestido preto longo e justo, estava se levantando quando Vanna entrou. Enquanto isso, em frente ao médico, um herege do sol permanecia sentado em silêncio na cadeira com restrições. Por outro lado, as restrições não eram mais necessárias, pois parecia que a alma do cativo havia sido sugada durante o interrogatório. Aqueles olhos desorientados, o corpo flácido encostado no corrimão, quase não resta nenhum sinal de força naquela carne, apenas uma casca vazia do que quer que a pessoa fosse antes de se perder. Oh, inquisidor, você chegou bem na hora, a senhora Reid cumprimenta sua companheira com um sorriso, acabei de terminar um curso. Os olhos de Vanna se voltaram para o kit médico da senhora Reid, que tinha muitas agulhas e vários instrumentos de aparência assustadora encontrados apenas em salas cirúrgicas, e não conseguiu evitar que sua expressão se contorcesse. Sério, ainda tenho dificuldade em associar suas sessões como tratamento. Essas são as ferramentas padrão de nós, psiquiatras. Tudo bem, admito que provavelmente as uso com mais frequência do que o médico comum, disse a senhora Reid, encolhendo os ombros. Mas você pode me culpar. Sou funcionário da prefeitura e muitas vezes sou chamado pela igreja. Os pacientes que atendo nunca são pessoas normais, especialmente esses cultistas. Alguns cristais oscilantes e hipnose não funcionariam a menos que eu os administrasse com 3 vezes a quantidade de mistura da meia-noite. Aspas. Eu suspeito que a razão pela qual você injeta 3 vezes a dosagem é porque a maior seringa do seu kit só pode conter essa quantidade. Vanna cuspiu o que pensava sem se conter. Balançando a cabeça novamente para voltar ao trabalho, mas não importa, contanto que você consiga abrir a boca deles, diga-me, o que você conseguiu. Sim, e a colheita não é pequena e estranha, a senhora Reid respondeu imediatamente, eu hipnotizei fortemente vários cultistas e usei alguns meios especiais para confirmar uma coisa. É altamente provável que esses cultistas que participaram do ritual de sacrifício não tenham enlouquecido depois que a cerimônia saiu do controle. Não enlouqueceram depois de perder o controle. Vanna franziu a testa imediatamente. Embora ela soubesse, depois de conversar com o bispo Valentini, que a complexidade do assunto superaria as expectativas, mas as palavras de Reid ainda superaram suas expectativas. O que isso significa? Eu procurei em suas memórias e descobri que as mentes dessas pessoas, ou a lógica cognitiva, havia sido danificada por uma força externa antes mesmo do ritual fracassado. Os efeitos fizeram com que eles filtrassem certos aspectos de suas memórias. Inquisidora Vanna, você não parece nem um pouco surpreso. Fim do capítulo. Capítulo 55, Sopa para o jantar. A expressão nada surpreendente no rosto de Vanna certamente não escapou à consciência de Reid, e o psiquiatra imediatamente adivinhou que algo estava acontecendo em sua longa cooperação com a igreja. Depois de hesitar um pouco, ela perguntou cautelosamente, pela aparência das coisas, o incidente é grande. Vanna acenou com a cabeça, um grande problema. Reid pensou sobre isso e respondeu rapidamente enquanto arrumava seu kit médico, estou de folga amanhã, então, no próximo tempo, talvez não. Senhora Reid, você já deve ter estabelecido uma conexão com esse assunto. Vanna olhou profundamente para sua amiga, sinto muito, mas inclusive eu, todas as pessoas que estavam no local naquela época foram expostas a algum tipo de poluição cognitiva. Os problemas mentais que você encontrou nesses cultistas devem ter acontecido com cada um de nós também, mas, graças à proteção da deusa, conseguimos evitar sermos profundamente poluídos.
É a principal razão pela qual poderíamos acordar disso. Aspas. Droga, eu sabia que mais cedo ou mais tarde esse tipo de coisa aconteceria comigo. Reid finalmente parou de embalar o kit médico e deu uma palmada no rosto. Eu realmente deveria ter ouvido o conselho do meu pai para herdar sua carreira como avaliador de antiguidades, ou talvez ouvir o conselho da minha mãe e me tornar professor de história na escola pública local. Isso é muito mais seguro do que lidar com cultistas. Relaxe, pelo menos seu trabalho agora é suficiente para lhe proporcionar um padrão de vida decente nas partes altas da cidade. Vanna balançou a cabeça, desaprovando que esta vida era ruim. Comparado com sua atitude tensa habitual, o tom do inquisidor era muito mais acessível para Reid, já que elas têm idades próximas e são amigas há muitos anos. Por que não discutimos suas descobertas? Talvez isso ajude a igreja e a prefeitura a compreender melhor a situação. Aspas. Na verdade, é muito simples, uma violação óbvia da norma. Reid suspirou enquanto explicava as pistas que desenterrou do subconsciente dos cultistas. Na noite ritual, um sacrifício saiu do controle diante do totem solar e virou o jogo contra o sacerdote. Mas de acordo com as muitas pistas que encontramos no local, o sacrifício era na verdade um cadáver que já havia sido morto, certo? Vanna acenou com a cabeça. Isso mesmo, lembro-me bem. Então surge o problema, já que esse sacrifício já havia sido sacrificado uma vez, porque nenhum dos cultistas no local o reconheceu. Porque nem mesmo o próprio sacerdote reconheceu o sacrifício diante dele. Vanna lentamente franziu a testa diante da contradição. Os cultistas no local assistiram enquanto o sacrifício que havia sido morto uma vez, não muito tempo atrás, reapareceu diante de seus olhos, mas ninguém percebeu a anormalidade. Claramente, suas memórias foram adulteradas e seus cognição distorcida de antemão. Isso mesmo, Vanna, nem nós percebemos essa contradição óbvia na época, não é? Reid sorriu amargamente e abriu as mãos. Na verdade, mesmo uma hora atrás, eu não percebi que tinha dado esse assunto como certo até que você tocou no assunto agora há pouco. Vanna não falou por um momento, então se virou e foi até o cultista, que ainda estava confuso devido à dose dupla de neurodrogas e ao poderoso incenso. Vanna de repente recuou e perguntou: esses cultistas estão hackeando e cortando uns aos outros após o ritual também são resultados de sua confusão cognitiva? Sim, eu vi algumas imagens bruxuleantes em suas memórias, respondeu Reid, e essas imagens parecem imprimir uma impressão muito forte neles, convencendo-os de que todos os outros na cena da cerimônia estão possuídos e controlados por espíritos malignos ou algo assim, semelhante. Eles não pensam que estão cortando e matando seus compatriotas, mas que estão expulsando os espíritos malignos nos corpos de outros compatriotas. Isso é principalmente um aviso de suas almas. Os cultistas também são crentes, e há um sol escuro para, abençoe-os, pela retaguarda. Quando um perigo enorme e estranho aparece, é muito provável que essas bênçãos percebam algo, analisou Vanna empiricamente. Portanto, suas ilusões malucas revelaram mais ou menos a verdade. Ainda assim, infelizmente, essas pessoas comuns não treinadas não sabiam o significado por trás dos avisos. Foi assim que eles caíram na loucura coletiva. Reid olhou para Vanna com uma cara severa e depois de algumas hesitações, ela finalmente abriu a boca com cautela. Então, o que há por trás disso? É algo mais maligno que o antigo sol. Vanna pensou por um momento e balançou levemente a cabeça. Não pergunte, Reid, sua conexão com este assunto não é profunda, mas se você se aprofundar mais, alguns laços irrevogáveis provavelmente serão estabelecidos como resultado. Bem, já que você diz isso, eu valorizo muito minha vida, então vou confiar no seu julgamento, disse Reid, pegando o kit médico que estava embalado. Quero muito tirar férias, não se preocupe, não vou correr. Dentro de 2 dias, o Museu Oceanográfico terá uma exposição. Estou bastante interessado no que eles têm em exibição.
Vanna assentiu. Uma visita ao Museu Oceanográfico é uma ótima maneira de relaxar, e as bênçãos da deusa também são preenchidas com essas exposições. Heidi sorriu e caminhou até a porta, mas quando estava prestes a sair, ela parou de repente e voltou-se para Vanna, inquieta. Eu digo, a poluição realmente diminuiu. Não se preocupe, é claro que diminuiu. Vanna acenou com a mão desamparadamente, só fomos apanhados por algum resquício residual. Você está na igreja clandestina há muito tempo. Qualquer influência corrupta já teria sido purificada do poder da deusa. Então estou aliviada. Heidi deu um suspiro de alívio e finalmente saiu pela saída. Então até a próxima, inquisidora Vanna. Vanna observou sua amiga sair gradualmente da sala, deixando apenas ela e o sol herege dentro da sala de interrogatório, confusos pelo cheiro de incenso e poções nervosas. No entanto, sem o conhecimento do forte e fiel inquisidor, sua imagem atual refletida nos olhos do cultista não era tão sagrada no momento. Atrás da figura alta de Vanna, uma ilusão nebulosa e quase transparente com uma chama verde ardente queimava no alto, dando à senhora uma aparência quase sinistra. Duncan sentou-se inexpressivamente na sala de mapeamento enquanto observava a boneca Alice na sua frente. Ela havia trazido uma bandeja com talheres brilhantes e uma tigela grande de sopa fumegante. Tem cheiro de sopa de peixe. Aparentemente, depois de se familiarizar melhor com o ambiente a bordo do Vanichit, a senhorita Doll teve uma nova ideia de fazer algo pelo capitão do seu jeito. Jantar. Duncan observou a boneca com curiosidade enquanto também observava o arranjo em sua mesa. Como você de repente conseguiu fazer isso? Eu estava terminando de limpar o depósito da cozinha quando vi o balde de peixe. Alice sorriu e parecia orgulhosa. Não posso ajudar com muito trabalho no navio, mas cozinhar deve ser sempre bom. Então, de agora em diante, posso cuidar da cozinha. É bom ter este coração. Duncan não sabia como avaliar esta estranha boneca. Só que diante do sorriso sincero de Alice, ele não teve coragem de recusar a gentileza e desanimar seu entusiasmo. Mas como boneca, você sabe cozinhar. Eu posso aprender. Parece bastante simples, Alice disse naturalmente. O mais básico é perguntar ao Sr. Goated. Ele me contou muitas coisas culinárias antes. Duncan olhou inexpressivamente para a cabeça de cabra ao lado dele e depois para Alice. Uma escultura em madeira, uma boneca de material desconhecido, e agora eles se atrevem a estudar a arte de cozinhar quando os dois nem tinham aparelho digestivo. Apenas ouvi-los era assustador. Ele não sabia que clima combinava com a situação, mas apenas pegou a colher de sopa e mexeu o peixe na tigela. Pelo menos essa coisa cheirava bem. Mas no segundo seguinte, suas mãos congelaram ao avistar um longo cabelo branco prateado pendurado na colher. Seu cabelo caiu, Duncan disse inexpressivamente. Ah, eu não deixei cair meu cabelo nele. Alice imediatamente acenou com a mão. Eu deixei cair minha cabeça, mas não se preocupe, eu peguei imediatamente e não precisei de ninguém para ajudar. Duncan. Fim do capítulo. Capítulo 56, Mergulho. No final, Duncan não conseguiu se esforçar para comer a tigela de sopa de peixe devido ao quão estranho era. Afinal, só de imaginar que a cabeça da senhorita Doll uma vez rolou na panela de sopa já lhe causava arrepios. Isso não poderia mais ser chamado de receio, mas de um passo no reino das maldições e sentenças de morte. Parecendo um pouco magoada com a colher sendo colocada de volta no chão, a senhorita Doll agarrou ansiosamente a lateral da saia com as duas mãos e perguntou, Capitão, você está com raiva? Duncan observou a boneca exausto. Se você está insatisfeito com alguma coisa no navio, pode me dizer diretamente. Eu não estou. Nesse caso, tente não ir para a cozinha no futuro. Duncan disse casualmente, mas logo notou a expressão cada vez mais frustrada de Alice. Mudando rapidamente suas palavras depois de balançar a cabeça, esqueça, seu ponto de partida é bom. Na verdade, estou muito feliz por você. Mas cozinhar, se você não tiver habilidade, sofrerá algum tipo de acidente.
Vá devagar e familiarize-se com tudo primeiro. Alice imediatamente se animou, então posso tentar novamente mais tarde. Duncan prendeu a respiração por um longo tempo antes de finalmente concordar, apenas preste atenção. Ele também pensou sobre isso. A boneca amaldiçoada obviamente não suportava o status quo de vadiar no desaparecido. Talvez ela realmente tivesse algum tipo de característica natural, que a obrigasse a fazer algo no navio para se estabelecer. Ela era um indivíduo independente, com mente e personalidade, e só por essa razão, Duncan não poderia forçar suas decisões sobre ela, a menos que se tornasse um pedaço de merda autoritário, como nos filmes. Em contraste, é melhor que Alice vá até a cozinha e ajude do que mantê-la lutando com cordas, âncoras e cartuchos de canhão. Pelo menos as panelas e frigideiras do desaparecido são relativamente seguras. Ele olhou para a sopa de peixe que havia sido colocada ao lado dele e, para ser justo, o sabor da sopa de peixe era bastante normal. Embora o tempero no navio fosse limitado, o cozimento estava perfeitamente bom. Como uma marionete que nem sequer tinha paladar e sistema digestivo, Alice já havia se saído muito bem, considerando que só se baseava no conhecimento teóricos da cabeça de bode. Então, o que mais Duncan poderia pedir de dois indivíduos que não podiam comer comida humana? Isso, capitão, você quer que eu faça outra coisa para você? A voz de Alice veio novamente neste momento, interrompendo o pensamento de Duncan. Eu também aprendi o método de peixe grelhado e filé de peixe frito com o senhor. Já tem alguns na cozinha. Não estou com fome, Duncan balançou a cabeça. A verdade é que seu corpo não tinha muita demanda por comida. A razão pela qual ele mantém 3 refeições por dia é apenas para manter o hábito de ser um humano. Com a sopa de Alice hoje, seu apetite foi efetivamente dissipado de forma adequada durante o dia. Levantando-se da cadeira, quero dar uma volta pelas cabanas. Você está indo para a cabana? Alice ficou atordoada e então, como se estivesse se lembrando de algo, sua expressão ficou um pouco tensa. Isso, você pode ir abaixo e dar uma olhada. Abaixo? Duncan franziu a testa. São as cabines mais profundas, os lugares onde não tenho permissão de ir, disse Alice, sempre ouço rangidos vindo de baixo. Às vezes parece que alguém está resmungando debaixo do chão. Você vai dar uma olhada? Pode haver algo acontecendo lá embaixo. Olhando para a expressão levemente nervosa no rosto da senhorita Doll, o coração de Duncan gradualmente se animou. As profundezas dos desaparecidos era um lugar que ele ainda não havia explorado. Ao contrário da área superior, as partes mais profundas davam-lhe uma sensação estranha e perigosa. Naquela época, ele ainda não havia assumido o comando, e não havia dominado o poder do fogo fantasma, então as explorações anteriores pararam após os primeiros níveis. Claro, ele tinha planos para futuras explorações, mas agora parece que o plano obviamente não consegue acompanhar a mudança. Só então, a voz da cabeça de cabra veio de repente de novo. Parece que o porão está um pouco inquieto. Capitão, você quer descer e dar uma olhada? Antes que Duncan pudesse falar, o cabeça de bode já havia começado a reclamar. Pense nisso. Você realmente já não verifica os níveis inferiores há muito tempo. O porão também precisa do conforto do capitão, você sabe. Afinal, ele está imerso no mar sem limites há muito tempo, gostaria de levar sua lanterna junto. Está guardado no lugar de sempre, logo atrás da porta. Você esteve subindo e descendo todo esse tempo, então os caras lá embaixo estão ficando inquietos. Você nem sabe o quão irritantes eles estão ficando. Adoro o silêncio e não suporto ouvir os rangidos no meio da noite. Duncan olhou silenciosamente para a cabeça da cabra, que de repente ficou quieta. Sério, depois de ouvir aquilo da boca do cabeça de bode, a ideia de ir até lá ficou ainda mais desagradável. Pelo jeito que as coisas parecem, as partes inferiores foram mais profundamente afetadas pelo mar sem limites e o lugar mais provável para algo ruim acontecer. Mas o pensamento conflitante permaneceu na mente apenas por menos de um segundo.
Mais cedo ou mais tarde, ele teria que fazer mais explorações nas outras estruturas do desaparecido, e quanto mais cedo melhor. Deixar de lado variáveis perigosas desconhecidas nunca foi seu estilo. O Vanishit era enorme, não apenas incrivelmente longo, mas a profundidade de sua cabine também era dividida em muitas camadas e seções. Portanto, a única área que Duncan conhece até agora seria a área superior, incluindo o convés, a cabine superior, o depósito de munições abaixo do convés, a área de artilharia, o armazém, o armazenamento de água doce e uma parte da sala da tripulação. Todos os quais estão acima da linha do mar, qualquer coisa abaixo disso estaria efetivamente dentro do reino do mar sem limites. Ele já é o capitão do navio, e o desaparecido foi seu ponto de apoio neste mundo para atuar como base de operação. Ele poderia ignorar todo o resto e fechar os olhos, mas este navio significava tudo para sua sobrevivência. Além do mais, o cara agora entendeu melhor o potencial do navio. Se ele vai confiar em algo durante uma crise, seria o desaparecido. Sem falar que agora há pouco o cabeça de bode também mencionou que o porão precisa do conforto do capitão. O capitão não vai à cabine inferior há muito tempo. Se isso continuar, parece que algo ruim vai acontecer. Duncan levantou-se prontamente e foi até a porta para encontrar a lanterna mencionada pela cabeça da cabra. Era uma lanterna bastante antiga, a moldura de cobre tinha a forma de um estreito prisma hexagonal e o abajur de vidro estava embutido no cobre, parecendo um tanto ambíguo com a estrutura semelhante a um pavio dentro do abajur. Ele não demonstrou curiosidade no rosto, nem tentou pedir instruções à cabeça do bode. Após um breve silêncio e contemplação, ele tentou ativar o fogo fantasma verde de dentro para infundir na lanterna. Um aglomerado de chamas verdes brilhantes imediatamente surgiu e queimou dentro do abajur, dando à área circundante um brilho singular, mas constante. Uma atmosfera fria de alguma forma permeou onde quer que a lanterna brilhasse, mas Duncan só teve uma inexplicável sensação de calma e controle estando sob a luz. É como se ele pudesse sentir vagamente que seu poder estava se espalhando com a luz, e onde quer que a luz brilhasse, os detalhes do terreno seriam claramente refletidos em sua mente. Ai, a pomba, de repente voou e pousou no ombro de Duncan. Ele se transformou em sua forma ilusória de pássaro morto-vivo, embora Duncan não tenha ativado ativamente o pássaro, ele ainda completou passivamente a transformação, sob a iluminação da lanterna. Isto deu mais ideias a Duncan sobre o que isto poderia implicar. Parece ser capaz de difundir meu próprio poder ao seu redor com perdas mínimas, mantendo um campo de força, que combina as funções de detecção, alerta e até mesmo controle, o que é obviamente bastante adequado para a exploração de longo prazo em locais desconhecidos ou perigosos. Áreas. Capitão, posso ir com você? Duncan virou-se para trás e viu Alice já parada atrás dele. A boneca olha para a lanterna com curiosidade e uma expressão ansiosa no rosto. Ainda não cheguei ao nível inferior. O senhor Goated disse que eu não poderia descer sem a sua permissão. Duncan pensou por um momento antes de dar um leve aceno de cabeça. Tudo bem. Ele não sabia o que havia na parte inferior da cabine, mas independentemente disso, também fazia parte do desaparecido. Sob a premissa de que ele assumiu o comando, com sucesso, o porão não seria muito perigoso e, com esta boneca junto, ele poderia aproveitar a ajuda dela para lidar com as coisas. A cabeça de cabra, que permaneceu sobre a mesa de mapeamento, nada disse sobre o arranjo. Era evidente, do seu ponto de vista, que era normal que o capitão inspecionasse o desaparecido, e o mesmo acontecia com um ajudante. Fora da cabine, a noite caía gradualmente, e o brilho frio da criação do mundo brilhava sobre o mar, iluminando o convés vazio do navio fantasma ao longo das velas fantasmas translúcidas agitadas ao vento. Com uma lanterna na mão e seu rifle de pederneira, Duncan caminhou com Alice pelo convés vazio e pela cabine superior até onde as escadas estavam localizadas. Este seria o local que Duncan havia parado de explorar na última vez que esteve aqui.
Está tão escuro lá embaixo. Alice parou na escada, olhando um pouco nervosa para o ambiente escuro abaixo. Não há luz lá embaixo. Todos os outros lugares são iluminados por alguma lamparina a óleo que nunca se apaga. Não, há uma luz lá embaixo, certo, disse Duncan, segurando a lanterna na mão enquanto a levantava lentamente até a altura dos olhos. O poder da chama verde deu-lhe a consciência do que estava acontecendo nas cabines inferiores, é que as luzes estão pretas. Alice ficou atordoada por um momento e não reagiu por um tempo. As luzes estão pretas. Duncan não respondeu, apenas andando primeiro com a lanterna atuando como fonte de luz e sinalizando para o boneco segui-lo. Não se surpreenda, afinal isso está abaixo da superfície do mar. Fim do capítulo. Capítulo 57, Mergulho. As palavras do capitão eram como a brisa fria e eriçada da noite soprando pela escada escura, fazendo com que Alice subconscientemente abraçasse seus braços enquanto seguia de perto as costas de Duncan. Eventualmente, ela finalmente entendeu o que o capitão quis dizer quando disse, as luzes estão pretas. De fato havia luzes na cabine inferior, pelo menos em termos de estrutura e layout. A cabana que ela viu tinha as mesmas colunas de suporte acima, com lamparinas a óleo penduradas nas laterais. No entanto, as chamas queimando ali não iluminaram a área, mas tornaram a área nas proximidades mais escura do que a que estava à distância. Isso mesmo, quanto mais próximo da lamparina a óleo, mais escura fica a luz. É como se a própria lâmpada estivesse sugando a luz e deixando tudo escuro. Alice ficou olhando para a cabana por um longo tempo e não conseguiu encontrar as palavras certas para descrever sua lógica. Isso não faz sentido. Uma boneca anormal está me dizendo que isso é irracional. Duncan lançou um olhar para Alice, perguntando se ela estava falando sério. Sob o nível da água do mar sem limites, qualquer racionalidade é coisa do passado. Essa anormalidade é o que é normal. Quando ele disse isso, sua expressão era bastante indiferente, como se a situação estranha fosse a norma para ele há muito tempo. Mas qual era exatamente a verdade? Na realidade, a mente de Duncan não estava melhor porque ele estava igualmente assustado. Isso mesmo, Ai cronometrou perfeitamente seu discurso e falou em apoio à explicação do capitão. Ignorando o barulho da pomba em seus ombros, observou atentamente a cabana onde nunca havia pisado. Primeiro ajustando o ângulo da lanterna em sua mão para ter uma visão melhor, Duncan queria ter uma ideia do que estava lá fora. Abaixo da linha d'água do Vanishit, as luzes da cabine estão invertidas. Quanto mais perto você chega das lâmpadas, mais escuro fica, como uma espécie de imagem espelhada do mundo. Mas minha lanterna é normal, então essa regra não se aplica. Existe um princípio por trás dessa estranheza. Esta é apenas a influência do mar sem limites ou está misturada com as características dos próprios desaparecidos para causar este fenômeno. O ambiente luminoso na própria cabine é real. Se essas lamparinas a óleo se apagarem, este lugar ficará mais claro novamente. Por um momento, Duncan realmente quis testar sua ousada teoria e apagar as lamparinas a óleo usando seu poder. Mas no instante seguinte, a sanidade o sufocou com a má ideia. A experiência ensinou-lhe que tudo no mundo deve ter um propósito, incluindo também as assustadoras lâmpadas pretas. Então algo lhe ocorreu. Na cidade-estado de Plend, seu conhecimento afirmava que a luz de uma chama ardente poderia dissipar males perigosos das instalações próximas. Mas Duncan agora tem uma nova teoria. A parte real que está dissipando o mal não foi a luz produzida pela chama, mas o próprio fogo e, sob certas condições, a luz e a escuridão podem ser invertidas. Nesse caso, a única coisa em que vale a pena confiar não seria a própria chama e nada mais, já que só isso permanece verdadeiro. Capitão, a voz de Alice veio de repente com nervosismo e preocupação. Há algo em comum aqui. Não há anormalidades. A expressão de Duncan permaneceu inalterada enquanto ele respondia levemente enquanto avançava lentamente. Ao passar pelas lâmpadas absorventes de luz penduradas nas colunas de suporte, Duncan também notou pilhas de cordas espalhadas na base,
o que teria sido um incidente de tropeço problemático se não fosse pelo fato de que as cordas tinham se contorcido por conta própria para abrir caminho para o capitão. Por alguma razão, um pensamento me veio à mente: luz e sombra são ilusões do fundo do mar, e a realidade não é mais credível ao nível do mar. A única coisa confiável são as próprias chamas, sempre guardando fielmente a riqueza dos desaparecidos. Ele observou as luzes acesas silenciosamente com uma nova perspectiva e acenou com a cabeça para expressar sua aprovação e gratidão. Para isso, as lamparinas a óleo espalhadas por toda a cabine acenderam, saltando e brilhando com vida para envolver todo o salão em ainda mais escuridão. Duncan. Ele imediatamente se arrependeu de sua avaliação inicial, porque é isso que você chama de atirar no próprio pé. Alice apareceu por trás e observou cuidadosamente os arredores. Ela podia ver os grandes barris de madeira e alguns caixotes empilhados nos cantos das cabanas, bem como algumas salas fechadas e corredores que levavam a lugar nenhum. Sussurrando: parece que isto também é um armazém, isto já foi um navio de carga. Se fosse um navio de carga, a carga não seria mantida em um local tão profundo. Existe um conceito chamado custo de manuseio. Duncan balançou a cabeça e disse casualmente: estes são suprimentos oceânicos, destinados a serem consumidos pelo próprio desaparecido durante sua longa viagem. Alice piscou: abastecimento do oceano? Duncan se deu ao trabalho de explicar e foi inspecionar algumas das cargas mais próximas. Alguns barris continham algum tipo de gordura, marrom escura e viscosa, mas não exalavam um fedor insuportável como o do petróleo bruto. Possivelmente algum tipo de combustível para o navio, mas aparentemente estava empilhado aqui há muito, muito tempo. Duncan chegou a suspeitar que o combustível havia sido armazenado antes do Vanisht se tornar um navio fantasma, que poderia ter sido usado para iluminação e exorcismo. Como o navio se tornou posteriormente um navio fantasma, muitas das coisas no porão de carga eram agora efetivamente inúteis. Então, em outra parte dos barris empilhados, Duncan viu algo familiar: queijo mais velho que ele, bacon capaz de quebrar pedras. Duncan voltou a fechar silenciosamente a tampa. A maioria dos lugares estava repleta de materiais de reserva nesse nível. Embora uma parte considerável deles parecesse inútil para os padrões atuais, foi o suficiente para provar seu julgamento anterior sobre os desaparecidos. Pelo menos no início de sua construção, o navio foi construído com o propósito de realizar uma longa viagem de exploração. Os compartimentos também são todos blindados para evitar a propagação de incêndios e infestações de pragas. Tal projeto não seria necessário se as viagens fossem curtas. Agora, porém, este outrora ambicioso plano de exploração desapareceu, juntamente com a sua tripulação de navegação. O que restou foi um desastre natural conhecido pela humanidade como uma praga do mar, os desaparecidos. Ele e Alice continuaram a caminhar nessas condições e, depois de cruzar vários outros armazéns separados, entraram em um novo corredor com uma escada que descia para outro nível. Eu sinto que está ficando cada vez mais sombrio, a senhorita. Doll abraçou seu braço e sussurrou para o capitão: você ouviu o vento? Como pode haver som de vento na cabine? Eu também ouvi, mas não fique nervoso, é normal, disse Duncan casualmente e depois olhou para a boneca novamente: porque sua coragem é tão pequena. Você é conhecido como Anomalia 099. Você não deveria ter medo dessas coisas. Enquanto falava, ele também pensou nas informações que havia recebido de Nina antes. Neste mundo, existem muitas listas de anomalias e visões abertas às pessoas. Essas listas existem para ajudar as pessoas a evitar os perigos que podem encontrar na vida diária ou a identificar alguns sinais de comportamento anormal ao seu redor. É claro que essas listas nunca estão completas, muitas vezes deixando algumas das variáveis mais perigosas e únicas fora do olhar do público em geral. Ele já havia tentado perguntar a Nina sobre a Anomalia 099 antes, é claro, mas a garota nunca tinha visto o número no livro. Isso mostra que a boneca amaldiçoada de Alice ou tem um segredo especial envolvido, daí o bloqueio de informações da igreja e das autoridades, ou
É porque ela é muito perigosa e deve ser isolada das mentes da sociedade civilizada. Independentemente do motivo, não poderia ser algo inocente ou inofensivo. Mas esta boneca misteriosa só encolheu o pescoço depois de ouvir o comentário de Duncan. Fazendo uma expressão nervosa, não é como se ter um número maior significasse que eu seria mais corajoso. Eu sou Anomalia 099, não Coragem 099. Duncan suspirou, pensando que a boneca pode não ser a mais corajosa que existe, mas certamente era a mais covarde. Ainda bem que nenhum marinheiro realmente viu a aparência nervosa e assustada de Alice, caso contrário sua imagem ficaria arruinada. Fim do capítulo. Capítulo 58, Bilge. Duncan sempre se perguntou o que havia de tão único e perigoso na boneca gótica que fazia os marinheiros temerem seu próprio nome. É verdade que uma marionete sã e que se move sozinha era muito estranha por si só, e a cena dela ocasionalmente correndo sem cabeça era chocante. No entanto, na opinião de Duncan, esse nível de estranheza não seria suficiente para garantir a ela um lugar no topo da lista de anomalias. Segundo as próprias palavras de Nina, Anomalia 196 Sangue, uma anomalia perigosa contida e selada no santuário subterrâneo da igreja de Plende. Seu corpo equivale ao volume sanguíneo de todo o corpo de um homem adulto. Ele tem as características de fluir por conta própria e tentará ativamente substituir o sangue de qualquer hospedeiro elegível próximo para a ocupação. A maneira de evitar sua fuga é armazená-lo em 22 tanques de sangue e manter uma temperatura congelante. No entanto, se alguém sangrar a menos de 10 metros do local de armazenamento, o selo falhará imediatamente com a pessoa imediatamente anexada pela anomalia 196. Aviso importante: esta anomalia ignora quaisquer contramedidas de um santo e, como resultado, matará seus hospedeiros. Sendo uma das anomalias mais perigosas geridas pela cidade-estado da planície, as informações sobre a anomalia 196 Sangue estão sempre abertas ao público. Isto garante que, uma vez que a anomalia vaze para a área urbana, as autoridades possam localizá-la rapidamente e tomar medidas para lidar com ela. Duncan não sabia qual era o conceito de um chamado santo, mas pelo nome, supunha-se que correspondia a algum tipo de nível bastante poderoso de um ser transcendente. Talvez aquela inquisidora Vanna que apareceu nos jornais fosse uma santa e exercesse algum tipo de poder como um ser transcendente, e quantos santos como ela poderiam enfrentar a anomalia 196 nessas cidades-estado? Esta foi apenas uma anomalia no final das centenas, quase atingindo a marca das 200. O fato de Alice ter sido classificada em 099 significa que ela é muito mais perigosa do que Blood poderia fazer. Embora, segundo Nina, houvesse alguma incerteza entre a numeração das anomalias e visões, e diferentes anomalias e visões nem sempre podem ser comparadas e contrastadas em termos de fraqueza e força. No entanto, as principais anomalias e visões geralmente apresentavam um risco maior em geral ou características mais estranhas e incontroláveis. Em muitos casos, eles causaram danos suficientes para contribuir para um evento histórico especial, conquistando assim um lugar nos rankings mais altos. De qualquer forma, basta saber que o número dentro da categoria 100 representava perigo ou algum tipo de característica extremamente complicada. Mas essa boneca amaldiçoada chamada Alice. Duncan subconscientemente olhou para Alice, que honestamente o seguia e sorria inocentemente pela atenção. É impossível esperar que esta descubra seu próprio aspecto perigoso. Talvez haja informações guardadas nos arquivos históricos de Plende. Mas será que vão permitir que um antiquário da zona baixa da cidade tenha acesso? Duncan ponderou a viabilidade da ideia enquanto continuava a rastejar pelas cabanas. Através da exploração, as chamas verdes da lanterna em sua mão também revelaram mais da área. É estranho e psicodélico como tudo parecia distorcido. É como se tudo fosse uma imagem espelhada do que deveria ser sob a iluminação do brilho verde. Para quem está de fora, isso provavelmente lhes causaria dor de cabeça e convulsão. Mas no caso de Duncan, sua mente só ficou mais calma e clara com o feedback da nave.
No momento, ele está definitivamente recuperando o controle de partes da nave que não haviam chegado até ele da primeira vez, o que teve o efeito adicional de acalmar os itens inquietos aqui embaixo. Você realmente tem medo do fundo do mar. Mesmo que seja só você vindo para as cabanas aqui, Duncan disse de repente para Alice, que estava agarrada às suas costas. Eu também não esperava. Alice forçou sua compostura. Naquela época, eu só pensava que isso fazia parte do navio. Não pensei que ir para baixo do convés significasse ir abaixo do nível do mar. Eu sou apenas uma marionete. Você nem tem aparelho digestivo, mas ainda estuda culinária. Não use o fato de que você é uma boneca como desculpa, Duncan disse casualmente, e você precisará compensar sua falta de conhecimento mais tarde no navio. Alice suspirou de frustração com esse comentário antes de Duncan interromper. Por que você tem tanto medo do fundo do mar, afinal? Ou melhor, por que você tem tanto medo de mergulhar no mar? Eu sei que o fundo do mar é perigoso e muitas pessoas têm medo da água como você. Ainda assim, a maneira como você está se comportando, parece mais grave do que eu pensava inicialmente, que apenas imaginar que você está debaixo d'água é suficiente para deixá-lo assustado. Ei, pare de agarrar os babados do seu vestido. Se rasgar, não há nada no navio para costurá-lo. Oh, Alice rapidamente relaxou um pouco a mão, mas então inconscientemente puxou o botão. Eu não pensei sobre esse problema. Só estou com medo. Ter medo não está bem? Duncan recusou-se a comentar a pergunta da boneca e concentrou-se novamente no que estava à sua frente. As escadas aqui levavam a algum lugar mais profundo no navio, provavelmente até o ponto mais baixo onde ele se encontrava com as águas. Está tão escuro quanto as áreas anteriores, mas depois de levantar a lanterna para ter uma visão melhor, a dupla consegue distinguir vagamente a silhueta de uma porta. Essa descoberta fez o Capitão Fantasma franzir a testa porque a escada era estranha. Ao contrário das escadas que subiram, esta estava isolada no lado oposto do navio, o que não fazia sentido do ponto de vista do design. Além disso, eles estão andando há muito tempo. Claro, o Vanishit era um navio longo e grande, o comprimento que eles percorreram não fazia sentido. Por último, por que uma porta estaria no final de uma escada? Duncan ficou hesitante, mas pegou a lanterna e prosseguiu de qualquer maneira, já que não gostava de variáveis desconhecidas escondidas na sombra. Alice hesitou ainda mais com essa descoberta estranha, mas no final, ela também seguiu o exemplo na retaguarda. Na sua opinião, em comparação com ficar sozinha na escuridão no topo da última escada, é melhor seguir o capitão e proprietário deste navio fantasma. Logo eles estavam diante desta porta misteriosa. Erguendo a lanterna para iluminar os arredores, Duncan rapidamente percebeu as palavras no topo do batente da porta, a última porta do porão. O que isto significa? Alice leu as palavras com confusão e curiosidade. A última porta do porão. Em circunstâncias normais, o nome no batente da porta não deveria indicar sua função. Aparentemente um lembrete. Duncan desviou pensativamente o olhar do batente da porta e apoiou a mão na maçaneta. Se você entrar e descobrir que há outra porta, não toque nelas. Alice assentiu nervosamente, depois viu Duncan dar o último passo para abrir a última porta do porão. Um estranho brilho pálido o saudou quando eles entraram em um espaço aberto. Isso. Os olhos de Alice se arregalaram em choque e descrença com o que viu. Capitão, o fundo do navio está quebrado. Está quebrado. Ela gritou alto, apenas para ser ignorada por Duncan, que ficou igualmente chocado e atordoado com a cena. A camada mais profunda dos desaparecidos foi fragmentada. Até onde a vista alcançava, enormes rachaduras foram esculpidas no tecido da realidade, fazendo com que a sala parecesse fragmentada e caótica. Mas, além disso, Duncan ainda conseguia ver claramente a cenária, além do porão. Não era o vasto e profundo mar que ele imaginara, mas um nada pálido e obscuro misturado com numerosas luzes e sombras tremeluzindo no vazio. Fim do capítulo. Capítulo 59. Esta porta leva ao desaparecido.
Todo o fundo do desaparecido estava fragmentado, com o espaço além da cabine quebrada sendo preenchido com nada e intermináveis brilhos escuros. Será esta a verdadeira estrutura de esgoto dos desaparecidos? Então, o que há fora desta cabana quebrada? Tal visão existiria sob o mar sem limites. Duncan cautelosamente deu 2 passos à frente na maior tábua de madeira flutuante, ao mesmo tempo em que se certificava de que a saída atrás dele não desaparecesse ao fazê-lo. Capitão! A voz nervosa de Alice veio novamente enquanto a boneca espiava uma parte de sua cabeça para fora da porta com horror. Isso é normal, certo? O coração de Duncan estava menos confiante do que esta boneca, afinal, este ainda pode confiar cegamente no capitão, embora não tenha tido a quem recorreu. Porém, diante da aparência nervosa de Alice e das regras da tripulação, mencionadas anteriormente pelo chefe de cabra, Duncan forçou sua inquietação e manteve a aparência calma de sempre. Não se preocupe, disse ele levemente, o Vanisht é um navio que você não pode imaginar. Na verdade, é inimaginável, Alice disse surpresa. O desempenho calmo de Duncan obviamente tranquilizou um pouco enquanto ela olhava ao redor do espaço quebrado e fragmentado que já era o nível mais baixo do navio. Capitão, isso lá fora, não parece ter água. Duncan refletiu sobre a pergunta dela antes de levantar a sobrancelha. Você acha que esta é a parte subaquática do mar ilimitado? Alice parecia atordoada. Hein? Por que você está me perguntando isso? Duncan parecia indiferente. Porque você tem experiência. Não é porque fui jogado ao mar por você. Alice disse deliberadamente. Mas no meio da frase, ela rapidamente se corrigiu. Acho que não, o mar deve estar cheio de água. Mesmo que o mar sem limites não esteja certo, deve haver água no fundo do oceano. Mas isso parece um nada cheio de fluxos caóticos de luz. Duncan balançou a cabeça enquanto terminava a frase. Chegando à beira da plataforma flutuante de madeira em que está pisando, ele olha para baixo, para o fluxo de luzes. O fundo dos desaparecidos não está no mar ilimitado. Alice se surpreendeu com a informação. Então, onde é esse lugar? Duncan não respondeu. A verdade era que ele também não sabia. No entanto, ele ainda tinha um vago palpite em mente. Talvez o navio esteja navegando em várias dimensões diferentes ao mesmo tempo. Na superfície, os desaparecidos navegam no mar sem limites do mundo real, mas na verdade, as diferentes partes do navio possuem dimensões diferentes o tempo todo. Isso também explica por que quanto mais fundo você vai no Vanisht, mais mistérios e sombras se tornam as cabanas ao redor. Talvez a estranheza e a melancolia não sejam de fato da própria cabana. Se isso for verdade, o que exatamente é esse espaço caótico senão o mar sem limites? Não se parece com o mundo espiritual, nem com o túnel do espaço escuro quando eu executo a caminhada espiritual. Será que é o subespaço, mais profundo, isolado? Com inúmeras especulações e suposições em mente, Duncan lentamente se moveu e deixou a espada pirata da cintura. Ele vai testar a água com a lâmina em vez de si mesmo, porque não tem ideia se algo irá atacá-lo como um predador tentando atraí-lo. Mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram progressivamente de surpresa com o que viu. A ponta da espada havia desaparecido e, na borda do fragmento oposto à rachadura, apareceu uma ponta de espada. Duncan franziu a testa e testou novamente em uma direção diferente, e uma informação semelhante também aconteceu. Agora ele finalmente entendeu. Essas áreas aparentemente rachadas estão, na verdade, conectadas especialmente, e a estrutura do porão aparentemente fragmentada ainda está intacta. Endireitando as costas com uma nova confiança, ele olhou ao redor para confirmar que não havia mais nada antes de soltar um longo suspiro. Estas rachaduras não passam de uma ilusão de ótica em essência. Embora a base seja diferente, o resultado final é o mesmo em nossos sentidos. Mas o que aconteceu com isso? O espaço está sobreposto, ou é uma projeção distorcida da dimensão superior para a dimensão inferior? Duncan mobilizou todo o conhecimento confiável e não confiável em sua mente para tentar explicar o estranho aqui.
Enquanto isso, Alice observava confusa enquanto o capitão fazia movimentos estranhos na borda da plataforma flutuante de madeira quando ela perguntava: Capitão, você está usando um ritual especial de apaziguamento para pacificar a cabine? Congelando desajeitadamente no local, o homem rapidamente embainha sua espada antes de responder: isso mesmo. Ah, isso é demais. Os olhos de Alice brilharam. Então você quer realizar uma cerimônia de pacificação para todos os fragmentos aqui? Aspas. É o suficiente, Duncan continuou a dizer suas mentiras com uma cara séria, e então rapidamente desviou a atenção dela antes que a boneca curiosa ficasse muito intrometida. Vamos. Enquanto conversava, ele se certificou de que a lanterna estava funcionando corretamente e a manteve fechada. Depois disso, não há como voltar atrás, mas nada aconteceu. Assim como ele havia sido testado com sua espada antes, Duncan pulou diretamente o processo de cruzar a fenda. Alice ficou surpresa enquanto o capitão avançava sem problemas. Claro, ela ainda está nervosa, apesar de ver que está tudo bem. Em seu momento de coragem, ela de repente atacou e saltou para frente com os olhos fechados. Naturalmente, isso teve o efeito direto de colidir diretamente com Duncan, que estava completamente despreparado para a bala de canhão. Ele literalmente sentiu o ar sair de seu lançamento. Levantando-se após a queda, ele olhou inexpressivamente para a boneca sem cabeça que se mexia atrás de si. A cabeça de Alice havia caído novamente após uma bagunça, que agora havia rolado cerca de 10 metros do corpo. Então, desculpe. Você se comporta e espera aqui por mim. Eu vou buscá-lo depois. Duncan suspirou, refletindo em sua mente porque ele trouxe aquela boneca de baixa qualidade até aqui. Você quer considerar colocar um parafuso em seu pescoço? A cabeça de Alice não pareceu ouvir a segunda pequena piada de Duncan quando ela começou a gaguejar em estado de choque. Deterder. Há um anúncio. Duncan franziu a testa e virou a cabeça para olhar na direção que a cabeça de Alice sinalizava desesperadamente com os olhos. Uma porta de madeira escura permanente silenciosa no final dos escombros. Fim do capítulo. Capítulo 60, lado oposto da porta. A voz de Alice veio de repente do lado, Capitão, vamos embora? Esta porta não precisa ser verificada. Mesmo que você não abra. Não há mais nada para ver. É o fim do porão. Duncan disse casualmente, mas só então, um leve som de batida fez com que ele parasse. Duncan virou a cabeça para encontrar a de Alice, que havia caído e procurava freneticamente ao redor a origem daquele barulho. Eventualmente, o seu olhar assustado fixou-se na porta de madeira escura. O som parece vir de trás desta porta. Duncan congelou no local, olhando ferozmente para a porta também quando a batida veio novamente. Parecia fraco, mas não era uma ilusão, isso era certo. Recuando para ganhar um pouco de distância, ele também não queria ser vítima do que quer que estivesse atrás daquela porta. No entanto, após uma breve mas feroz luta lá dentro, o Capitão Fantasma decide voltar para a porta depois que o barulho diminui. Segurando a lanterna fantasma contra o rosto, enquanto desembainhava a espada, Duncan examinou cuidadosamente em busca de alguma pista sobre a causa. Foi então que ele percebeu que a porta não estava completamente fechada. No canto direito de sua visão, há cerca de 1 centímetro de fenda que lhe permitiria espiar pela abertura. Pela aparência das coisas, é como se alguém a tivesse fechado às pressas e não por um ato deliberado. Sabendo que não seria capaz de ignorar esta oportunidade, Duncan inclinou-se e espiou através da fenda, certificando-se de que sua lâmina estava pronta para atacar qualquer coisa que pudesse acertá-lo. No entanto, o que ele viu foi além de tudo que ele poderia ter imaginado. É uma sala pequena, que parecia já ter passado alguns anos desde que alguém a renovou com base nos papéis de parede enrugados. Os móveis também estavam bagunçados, e a cama de solteiro no canto com a mesa do computador era muito familiar. Mas o mais importante é que há uma certa figura alta e magra escrevendo algo na mesa.
O homem vestia uma camisa branca com os cabelos desgrenhados, o que mostrava o quanto a pessoa estava esfarrapada devido às circunstâncias. Duncan olhou atentamente para tudo atrás da porta, a cama familiar, a mesa familiar e os livros familiares e, o mais importante, o familiar, ele, que estava rabiscando algo no velho diário que normalmente guardava nas gavetas. Mas então, como se sentisse sua própria presença, o outro conhecido como Zhou Ming se levantou e correu até a porta para olhar de volta para Duncan. Essa estranha e silenciosa competição de olhares continuou assim por vários segundos até que o outro começou a empurrar a porta com força. A maneira como ele se comportou foi a de alguém tentando sair, mas a porta permaneceu imperturbável como uma parede de tijolos. Então, o outro começou a quebrar a fechadura com uma ferramenta, tentando ao máximo abrir ainda mais a fenda, sem sucesso. Eventualmente, o homem dentro da porta finalmente desistiu e caiu como um balão vazio. Duncan não conseguia ouvir o que o outro, ele, estava dizendo naquele momento, apenas vagos ruídos distorcidos. No entanto, ele sabia muito bem o que o outro homem estava tentando fazer porque havia experimentado tudo em primeira mão. Gradualmente, o olhar de Duncan caiu lentamente sobre a maçaneta deste lado do desaparecido. Tudo o que ele precisava fazer era torcer e empurrar, e certamente, talvez, ela se abriria. No entanto, o instinto entrou em ação e impediu Duncan de dar o último passo. De alguma forma, esta decisão frustrou o homem preso dentro da sala e começou a gritar e bater na porta novamente. A voz não conseguiu alcançá-la, é claro, mas então o outro de repente se abaixou e começou a rabiscar algo em um pedaço de papel para mostrar a Duncan. Pela fresta da porta, Duncan viu uma série de palavras rabiscadas: salve-me. Estou preso nesta sala. Janelas e portas não podem ser abertas. Duncan imediatamente começou a rir. Não raiva, nem tristeza, nem mesmo vontade de salvar a si mesmo, mas humor para com o Zhou Ming que está preso dentro da sala. No segundo seguinte, a espada pirata na mão de Duncan de repente avançou e atingiu o corpo de Zhou Ming. Este último foi perfurado pela lâmina sem surpresa. Ao abrir a boca e gritar, Duncan não se encolheu nem recuou, mas empurrou com mais força sua espada de pirata para garantir que ela passasse. Se você não consegue escrever palavras terrenas, não use esse truque. Ai, a pomba que estava em silêncio até agora, de repente bateu as asas e emitiu um gorjeio rouco. Isso é uma ilusão. O que você está escondendo? No segundo seguinte, a figura do outro lado da porta derreteu rapidamente como uma figura de cera até se dissipar completamente em uma série de luz e sombra. Da mesma forma, o quarto familiar também desapareceu, revelando sua verdadeira natureza aos olhos de Duncan, uma cabana escura e velha com um ar de poeira e decadência. Quanto à espada em sua mão, ela não dá feedback, pois em vez disso está atingindo o ar. Esta porta extra é apenas mais uma cabine atrás dela. Duncan continuou a observar a situação um pouco mais, mas desta vez, não importava como parecesse, parecia ser apenas uma cabana comum. Mas, essa cabana é realmente real. Duncan retirou sem pressa a espada que havia penetrado na fenda, depois deu um suspiro de alívio antes de dar meio passo para trás. A coisa estranha que acabara de encontrar ainda estava profundamente gravada em sua mente, e ele não sabia se era uma simples ilusão ou algo totalmente diferente. No entanto, uma coisa era certa: esta porta definitivamente tem algo estranho e perigoso por trás dela. Se a ilusão refletida no lado oposto da porta fosse baseada em sua própria memória e cognição, então isso significava que o perigo que representava era maior do que o seu próprio, Capitão Duncan. Isso seria um pesadelo se fosse verdade. Ninguém neste mundo deveria saber como é aquela sala, e ninguém deveria saber da existência do indivíduo conhecido como Zhou Ming. Mas a coisa do outro lado da porta sabe. Forçando sua ansiedade a se acalmar através de uma longa série de respirações. A cautela que escolhi tomar está correta. De qualquer forma, não devo abrir esta porta. Capitão. A voz de Alice veio de repente e despertou Duncan de sua contemplação.
Quando o homem olhou para a boneca, o homem rapidamente percebeu a expressão preocupada e assustada da boneca. Capitão, você está bem? O que há por trás daquela porta? Por que sua expressão é tão séria? Duncan balançou a cabeça. Nada, atrás desta porta não é para onde você deveria olhar. Chegamos ao fundo do porão e podemos voltar agora. Enquanto falava, o homem fez questão de tentar puxar a porta para ver se ele poderia fechá-la para sempre. No entanto, ele não conseguia que a construção de madeira não se mexesse como uma fera inquieta e adormecida. Ok. Alice não se importou com a tentativa do capitão de fechar a porta. Ela ficou muito atordoada no início, mas rapidamente mudou de humor com uma expressão feliz. Então vamos voltar correndo. Este lugar ainda é muito estranho para ser honesto. Isso está me dando arrepios. Duncan bufou com indiferença e conduziu Alice em direção à última porta, que ligava às escadas. Na verdade, esse lugar era tão assustador que nem ele queria ficar muito tempo. Depois disso, nada de incomum aconteceu. Eles conseguiram passar pelo porão em ruínas, pelo compartimento de carga iluminado, pelas escadas e corredores escuros até a cabine acima da linha d'água. Duncan não deu muita importância à viagem de volta, mas Alice, por outro lado, encontrou todo o seu corpo relaxando no segundo em que subiu ao convés. É como se uma sombra imperceptível tivesse sido dissipada sobre seus ombros. Capitão, você está cansado? Alice perguntou cautelosamente depois de perceber a preocupação nos olhos do homem. Você quer que eu faça algo para você comer? Você não jantou bem. Duncan interrompeu seus pensamentos e se virou para encarar a boneca de aparência preocupada, assim como o rosto de Nina quando ela está preocupada. Sabendo que estava prejudicando a atmosfera, o homem rapidamente relaxou o rosto e forçou a névoa que envolvia seu coração a diminuir. Não deixe cair algo estranho na panela desta vez. Minha cabeça não é uma coisa estranha. Especialmente sua cabeça. Uau! Fim do capítulo. O destino pode mudar. Nossa natureza, jamais. Arthur Schopenhauer.